Melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Esse momento que nós temos com o Senhor são momentos imperdíveis mesmo. Nós não podemos perder um minuto. Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos permitiu, para estarmos na casa dele, para adorarmos, para bendizer o nome do Senhor. E vamos fazer isso de todo o nosso coração. Nós vamos ouvir agora a mensagem da palavra do Senhor. Eu já estou ansioso para receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Eu quero aprender muito daquilo que o Senhor já programou para a nossa vida nesta noite. E vamos ouvir com atenção e vamos nos habilitar para a palavra do Senhor. Pastor Jael, graças a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus por este momento tão especial em nossas vidas. Como muito bem falou o pastor Jacó, que este é o melhor momento em nossas vidas. Em nossas casas, com os nossos parentes, é muito bom. No trabalho é bom, na faculdade, na escola, mas não tem lugar melhor do que esse momento. Não tem lugar melhor do que esse momento, porque foi Deus quem preparou para nós esse momento, para que nós estejamos na presença dEle, para adorá-lo, para exaltá-lo e para alimentar as nossas almas com a santa palavra do Senhor. Amém. Portanto, é necessário que haja muita reverência neste momento, porque nós estamos na presença do Senhor. Já citei aqui que minha esposa foi convidada para cantar uma certa vez em um centro espírita, e ela foi, e eu fui com ela, e eu tinha uma aparelhagem de som, levei a aparelhagem de som, instalei lá dentro do centro espírita, e foi um pastor conosco, que era o nosso pastor, que está com o Senhor. Ele foi convidado para pregar lá, e nós não podemos rejeitar de pregar a palavra do Senhor, seja onde for. E nós fomos. E o que me chamou a atenção, que é o que eu vou estar falando aqui agora, que minha esposa cantou, o pastor pregou. Irmãos, vocês não viam movimento nenhum, barulho nenhum, ninguém conversando com ninguém, do começo ao fim, aquele silêncio, aquela reverência. E eu fiquei pensando, meu Pai do céu, tem misericórdia de nós, que nós sejamos muito mais prudentes do que eles, filhos das trevas. Eles são os filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós temos que ser muito mais prudentes do que eles, porque nós estamos aqui diante do verdadeiro Deus. Então, quando nós entramos aqui nestas portas, nós temos que estar com nossos olhos voltados para o Senhor, nosso coração, nosso sentimento, pensando, olha, estou na presença do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, daqui a pouco eu estarei lendo a palavra do Senhor, mas eu quero fazer um pequeno comentário aqui, rápido comentário, a respeito da situação da vida dos profetas e até mesmo dos apóstolos do Senhor, da dificuldade que os profetas enfrentaram para levar a palavra do Senhor. Lembra que Moisés, ele resistiu. Moisés, ele teve medo de levar a palavra. Lembra que Jeremias também teve medo, até falou que ele era como uma criança. Isaías também. E muitos outros profetas tiveram o receio, a preocupação, o medo de levar a palavra, porque eles bem sabiam o peso, a responsabilidade que é levar a palavra de Deus. E a outra situação também que eles viam era a resistência do povo, daquele povo daquela época, que não queriam ouvir a palavra de Deus, como a própria o Senhor Deus falou com Miqueias, falou com Ezequiel, a respeito do coração duro daquele povo, que eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Então os profetas, eles viviam aquela situação, eles conheciam, e por isso também eles temiam levar a palavra de Deus, mas eles foram. Irmãos, infelizmente hoje não é diferente. Louva o Senhor Deus, porque este rebanho aqui está aqui sempre atento
ouvindo a palavra do Senhor, mas infelizmente, grande parte do rebanho, dos conhecedores da palavra de Deus, eles resistem à palavra de Deus. O pastor ensina, o pastor prega, o pastor fala, o pastor mostra o caminho, mas olha, entra aqui e sai aqui, não estão nem aí. Isso é triste, porque estão colocando a vida, a salvação deles em risco. Mas irmãos, nós estamos aqui com essa responsabilidade. Pastor Jacó, pastor César, Tomás, evangelista Mendes, e todos estamos aqui com essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor. E é como o Senhor Deus falou com Ezequiel, falou com Miqueias: olha, quer eles ouçam, quer não, pregue, leve a palavra. Então nós estamos aqui nesta missão. Ouçam ou não, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, e nós vamos continuar pregando, porque o Senhor nos incumbiu dessa responsabilidade. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 18, ele diz que sobre ele foi colocada a responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, e ai dele se ele não fizesse isso, se ele não cumprisse com a responsabilidade, e ai de nós também, se nós não pregarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Entenderam bem aí? Então, amados, a palavra do Senhor Deus, o que ela é para nós? O que é a palavra do Senhor Deus para nós? Nós vamos ver o que é a palavra do Senhor Deus para nós aqui também, porque em diversas passagens a palavra fala, ela mostra o que é a palavra de Deus para nós, mas nós vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 36, 33, 32 e 44. Deuteronômio 32, 44 ao 47. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvamos o Senhor Deus por esta oportunidade, por este momento, Senhor. Sentados mesmo, vamos orar. Aleluia. O mundo, principalmente o Brasil, está aí agora, nesse momento de perdição. Lamentavelmente, quantos jovens, quantas famílias, infelizmente, serão destruídas ao término desta festa maligna. Mas aqui está a igreja para confrontar o inimigo, para interceder por aquelas pessoas, para que haja livramento, para que o Senhor Deus liberte aquelas vidas. Senhor Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor, na presença do Senhor neste momento, ó Pai. Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade, por este momento, Senhor Deus tão especial, que o Senhor preparou para nós agora, Senhor, aonde aqui, Senhor, já adoramos o nome do Senhor, e agora, Senhor, vamos mais uma vez estar alimentando, Senhor, as nossas almas com a palavra do Senhor, meu Deus. E nesse momento eu peço, Senhor, meu Deus, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Oh, Espírito Santo, Senhor, usa a minha vida neste momento como uma atalaia, para, Senhor, entregar a palavra do Senhor. Não estou aqui, o Senhor sabe do meu coração, Senhor, com o pensamento de acusar, de condenar ninguém, Senhor, até mesmo porque a palavra em primeiro lugar é para mim, Senhor. Mas, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que neste momento o Senhor abra, Senhor, os corações, acende um desejo para ouvir e receber a palavra do Senhor. E nós pedimos também neste momento, meu Deus, em favor, Senhor, da nação brasileira. Oh, meu Deus, que infelizmente, Senhor, a maior parte, Senhor, dos brasileiros neste momento estão envolvidos com esta festa maligna, esta festa carnal, diabólica. Mas aqui está a igreja do Senhor, o povo do Senhor, meu Deus, que inclusive não é só aqui, a igreja de Candangolândia, em vários lugares, a igreja do Senhor está intercedendo. E assim nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que estenda as mãos, Senhor, repreendendo, na autoridade do Espírito
Espírito Santo, nós repreendemos todo levante, todo governo do inimigo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos e agradecemos ao Senhor nosso Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Então, amados irmãos, diz assim a palavra do Senhor: e acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai em vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão, ides para possuí-la. Graças a Deus, aqui está a palavra do Senhor, bastante conhecida, esta passagem, e como início eu fiz aquela pergunta: o que é a palavra de Deus para nós? Aqui a própria passagem já falou que ela é a nossa vida. Ela é a nossa vida. Ontem eu estava pedalando, ia até o mercado, e é bom a gente andar em comunhão com o Espírito Santo, e eu ia pensando nas coisas de Deus, e aí eu estava pensando, o que é a palavra de Deus para mim? Aí, rapidamente o Espírito Santo falou no meu coração, né? Ela é tudo para mim. A palavra de Deus é a base de tudo para mim, para nós, ela é o nosso alicerce. Não temos como viver, caminhar sem a palavra de Deus. O povo feliz, povo especial, como diz a própria palavra, somos nós, porque nós temos a palavra de Deus. Aleluia. É lamentável que muitas pessoas que têm a palavra e não aproveitam a oportunidade para ler a palavra. Lembra de tantos países aí, já ouvimos vários comentários em que as pessoas lá, os nossos irmãos, eles não têm a Bíblia igual nós temos aqui, completa, com todas as páginas de Gênesis a Apocalipse. Às vezes eles têm uma folha só, e aquela folha eles guardam com muito prazer, com muito carinho, para ler e reler várias vezes. E infelizmente, nós às vezes nos deparamos com muitas pessoas que têm a Bíblia, têm a palavra e não aproveitam. Não tem como ficar sem a leitura da palavra todos os dias, não tem como ficar sem meditar na palavra, porque nós precisamos dessa palavra. Como eu falei, ela é a base de tudo, nosso alicerce, ela que nos sustenta, ela que nos alegra, ela que dirige os nossos caminhos, ela nos conforta, e o melhor, ela fala de Deus para nós, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Olha que privilégio tão grande e extraordinário é ter a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E outra situação importante da palavra, como eu já citei, que ela nos fortalece, ela nos consola, ela nos alegra, mas também ela nos adverte, ela nos corrige. Ela não só nos consola, não só traz a paz para nós, não só mostra o caminho, mas ela também nos adverte, ela também nos corrige. E o principal propósito da palavra de Deus não é nos condenar, não é nos condenar. O principal propósito da palavra do Senhor é resgatar. Para isso que o Senhor enviou, mandou, nos deixou a sua palavra, porque a palavra, ela também resgata. Lembra o que o Senhor Jesus falou ali em João 3:17? Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas enviou o seu Filho ao mundo para que salvasse o mundo. Então o Senhor nos enviou a sua palavra não para nos condenar, mas para nos salvar. Glória a Deus. E ela continua
falando conosco. Glorificamos o Senhor, porque esta palavra muito falou conosco, desde o começo, na primeira leitura que a irmã Ruth fez, e os louvores, e ela vem falando, e está falando, como eu acabei de ler aqui, em Deuteronômio, ela continua falando, e ela vai continuar falando conosco nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, como eu citei no começo a respeito da preocupação que os profetas tinham em levar a palavra do Senhor, os ministrantes, os pastores, as pessoas que ministram a palavra de Deus também têm essa preocupação, porque como a palavra é direta, nós temos que pregar ela como ela é, nós não podemos fazer volta, e nós temos que pregar o que ela manda, o que ela ensina, o que ela recomenda. E muitas vezes quem ministra a palavra, ele é taxado por, como é que costumam dizer aquela palavra, caxia e outras coisas mais. Mas, irmãos, uma coisa interessante acontece com o homem, com a mulher que teme a Deus, que tem responsabilidade para levar a palavra de Deus. O que acontece? Ele não vem aqui à frente de qualquer maneira para pregar a palavra, não. Eu já sabia da minha escala, da minha responsabilidade hoje. Não só por isso, claro, temos que viver constantemente a vida no altar do Senhor, mas principalmente em um momento como este. Aí o que eu faço, e que todos os demais que têm responsabilidade fazem também, eles entram no jejum, eles entram na oração, eles entram no estudo da palavra, buscando direção ao Senhor para trazer a palavra do Senhor, e assim nós temos feito. Então, o que eu tenho a falar aqui nesta noite não é de mim, estou falando não é de mim, é do Senhor nosso Deus. Eu busquei o Senhor e Ele me deu esta palavra, e eu não posso, eu até fiquei pensando, meu Pai, eu queria também fugir do assunto que eu ainda vou entrar aqui, o assunto principal desta mensagem, mas o Espírito Santo falou, não, é este mesmo, então eu quero trazer para os irmãos o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu tenho uma pergunta para fazer para cada um de nós. Irmãos, preste bem atenção. Como nós estamos diante do Senhor nosso Deus? Como nós estamos? Como está a nossa vida diante do Senhor nosso Deus? Cada um de vocês conhece vocês mesmos, como eu me conheço. E a pergunta é, como nós estamos? Como nós estamos diante do Senhor? Estamos servindo, estamos agradando ao Senhor? Estamos colocando o Senhor, a obra do Senhor, as coisas do Senhor em primeiro lugar? Estamos? Ou estamos colocando as coisas de Deus em segundo lugar? Como foi dito aqui pelo pastor Jacó, e eu reforcei, que o melhor em nossas vidas, para nós, neste momento, é servir a Deus e agradar a Deus. Estamos verdadeiramente dando prioridade a este momento? Olha, eu digo a verdade para vocês, que o melhor momento da minha vida é esse momento aqui, ó. Eu fico pensando nos domingos à noite, fico pensando na escola dominical, fico pensando nas terças-feiras, na quinta-feira, e que Deus tem falado conosco aqui, né, pastor Sérgio? Nas quinta-feiras, a oração, na sexta, né, irmã Márcia? Então eu fico pensando na sexta-feira, não sai da minha cabeça esse trabalho aqui, porque isso aqui é de grande prioridade na minha vida, isso aqui é o tudo da minha vida, eu não posso exercer isso. Eu estava orando ali e pensei, meu Deus, eu estou aqui, claro, consideração do meu irmão, pastor Jacó, para trabalhar, para contribuir com a obra do Senhor, mas eu falando com o Senhor, eu estou aqui em primeiro lugar pela causa, pela obra do Senhor. Não estou aqui por posição, não estou aqui por salário, não estou aqui por hobby, para me aparecer, não. Estou aqui com vocês para fazer a obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para servir o Senhor. Então, irmãos, a pergunta é, como nós estamos diante do Senhor? O nosso coração está inteiramente voltado para o Senhor? Para as coisas do Senhor? Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é eterno. Isso aqui é eterno. As demais coisas são passageiras.
Senhor nos dá. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos neste momento, estão nos hospitais, estão enfermos em casa, e pensando: oh meu Deus, se eu tivesse sadio, eu estaria lá na igreja. Se eu estivesse sadio, eu estava cultuando, adorando o Senhor. Mas muitas vezes, até um ventinho que passa meio frio, fala: não vou à igreja hoje. Não vou à igreja hoje. Meu Deus do céu, que perigo, né? Que perigo. Perigo porque se Jesus vem num momento desse, como é que fica? Porque o Senhor, Ele observa tudo. Olha, estou trazendo essa mensagem para vocês, mas em primeiro lugar é para mim. Eu? Lembra bem daquela passagem que diz lá, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. É o que nos recomenda a palavra do Senhor. Que o Espírito de Deus neste momento possa tocar em cada coração, e que nós possamos pensar: como eu estou diante do Senhor? Eu estou verdadeiramente servindo o Senhor? Eu posso dizer: ora vem Senhor Jesus? Eu posso dizer que neste momento eu estou pronto para ouvir o toque da trombeta? Porque isto vai acontecer, aleluia. Isto é real. Porque se não fosse, eu já falei com meus filhos, já falei com os meus sobrinhos, com diversas pessoas, quando eu ministrava aqui para o Pedro e a Lara, que foram 12 lições, eu falava para eles: olha, eu estou falando para vocês de algo real, de algo que existe, porque se isso aqui não fosse real, se aqui não fosse verdadeiro, se aqui não fosse Deus, eu estaria em outra situação. Mas eu estou aqui já, com essa idade que eu estou, nascido lá no Evangelho. Eu e o pastor Jacó fomos batizados com 12 anos de idade, e desde os nossos 12 anos nós estamos seguindo o Senhor, servindo o Senhor neste caminho. E se este caminho não fosse a verdade, eu não estaria aqui, não estaríamos aqui. Estou aqui porque este caminho é real, porque estou falando de algo real, de algo poderoso. Glória a Deus. Então, amados irmãos, pensemos bem nisto. Como estamos diante de Deus, como estamos servindo o Senhor. Aleluia. Pastor Jacó não me vê onde eu estou andando por aí, não. Pastor Jacó não vê a irmã Ruth, não. Pastor Jacó não vê o irmão Odson, não. Mas Deus vê. Deus nos acompanha. Deus está nos vendo lá dentro da nossa casa. Deus está nos vendo lá no trabalho, onde quer que seja. E nós temos que realmente pensar muito nisso. Como estamos diante do Senhor nosso Deus. E como eu falei aqui no profeta Miqueias, eu estava observando aqui a situação do profeta Miqueias no capítulo 2, verso 10. E Miqueias, ele estava enfrentando uma situação muito difícil. Como eu falei no começo, um povo de coração duro, um povo, como diz a própria palavra, muito difícil. E aquele povo, inclusive, a própria palavra que fala que naquela época a corrupção, a imoralidade e tantas situações estavam imperando na vida daquele povo. Mas Deus ordenou Miqueias que ele fosse levar a palavra de Deus para aquele povo. Mas nós sabemos que mesmo em meio àqueles povos corruptos, aqueles povos que viviam segundo os prazeres mundanos, segundo o maligno, nós sabemos que mesmo em meio àquele povo existiam os justos, os servos de Deus. Mas às vezes, quem sabe que os servos de Deus, por ver tanta corrupção, por ver tantas situações que entristeciam o coração deles, às vezes eles podiam estar desanimados. Mas Deus usa aqui o profeta Miqueias, e de uma forma geral ele traz esta palavra quando ele diz aqui: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. A palavra do Senhor para aquele povo: levantai-vos
e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Irmãos, é um momento muito especial da igreja se levantar, da igreja acordar, porque o diabo infelizmente está trabalhando. Estamos vendo esta festa maligna, diabólica aí, e nós não podemos ficar acomodados, não podemos ficar sentados ou deitados, vendo o mundo perecendo, e nós aqui simplesmente aqui alimentando a nossa alma, louvando e adorando o Senhor. Não é justo. Nós temos que nos levantar. Levantar significa colocar na posição, e nós temos que nos colocar na posição para fazer a obra do Senhor, para resgatar as almas que estão perecendo. E quando a gente fala aqui de levantar, de acordar, me lembro bem daquela passagem do Senhor Jesus ali em Lucas capítulo 22, verso 45, que o Senhor Jesus ele foi ali para o monte Getsemane orar, e ali ele orando, todos conhecem a passagem, a história daquela agonia, naquela situação triste que estava para acontecer com ele, e ele orando, e ali no verso 22 ou no verso 45 de Lucas 22, o Senhor Jesus ele levantou da oração e foi ter com os discípulos, e achou os discípulos dormindo. Olha, foram ali para orar com o Senhor Jesus e estavam dormindo. Que prejuízo, né? Que prejuízo, eles aproveitaram o momento, a oportunidade para orar, estavam dormindo. E quantas vezes nós também estamos dormindo, perdendo as oportunidades de estar aqui. Irmãos, como eu falei e repito, como o Senhor tem falado conosco em todos os momentos que nós temos vindo aqui à casa do Senhor, como hoje a escola dominical, né, evangelistas Sementes? A escola dominical, mas que bênção! Queria que o pastor Ramon estivesse aqui, mas estou ouvindo falar isso, mas ele não é vaidoso, é o servo de Deus. Olha como Deus falou conosco na escola hoje, não é, meu Márcio? Que maravilha! Como o Senhor falou conosco na quinta-feira, na oração. Já pensou se eu tivesse dormindo o sono da negligência? Eu teria perdido a oração. Então o Senhor Jesus, ele ficou muito triste, e olha o que ele falou com eles, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Olha, por que vocês estão dormindo? Vocês não estão vendo o que eu estou passando? Olha aí a situação, eu vim aqui para orar, e vocês estão dormindo? E o Senhor Jesus falou: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha a importância de estarmos acordados. Romanos capítulo 13, verso 11, é bem enfático também, quando se fala a respeito de nós não dormirmos. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 13, verso 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. É o que a palavra do Senhor Deus diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Olha, a nossa salvação mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé, porque hoje nós não somos mais leigos, somos mais crianças, estamos maduros, conhecemos mais a palavra do Senhor. Então, com certeza, a nossa salvação está mais perto de nós do que no início. E diz: olha, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Mas isto só para aqueles que estão acordados. Quem está dormindo, infelizmente, não tem como se revestir das armas da luz. Glória a Deus. Seguindo aqui ainda, Efésios 5 e 14, pelo que diz, olha o que diz a palavra do Senhor, pelo que diz:
Desperta, ó tu que dormes. Olha, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha o convite da palavra do Senhor. Não podemos dormir. Seguindo aqui ainda, 1 Tessalonicenses 5 e 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos mais como os demais. Quem são esses demais? Esses demais são aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que não querem saber da palavra de Deus. Não podemos dormir com eles. E uma coisa, irmãos, que a palavra do Senhor nos chama a atenção: nós temos que ter muito cuidado, porque, como diz a palavra, nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Eu estava ontem conversando com a minha esposa, porque é um assunto não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. O assunto que, inclusive, a palavra do Senhor já predizia isto. A palavra do Senhor, ela sempre falou a respeito disso, e agora estamos vendo aqui como foi citado na escola dominical. Todo mundo, todos estão sabendo que o mundo está por um Cristo, por um filho para se acabar. Vocês estão acompanhando lá a situação lá. Começou com a Ucrânia, situação muito perigosa, que poderia já ter gerado uma terceira guerra mundial, mas até então não gerou a guerra, a terceira guerra mundial. Agora ali está dois focos perigosos: Irã, que é um povo mau, que não teme a Deus, povo maligno, que inclusive odeia Israel, falou que Israel teria que ser destruído, e está lá agora em confronto com a maior potência do mundo, Estados Unidos. O que pode virar aquilo ali? Irã é aliado da Rússia, é aliado da China. A pessoa, se entra a China, entra a Rússia, Irã e os Estados Unidos, que é uma potência, superpotência, eles não vão ficar quietos não. E aí, meus irmãos, como já falei em outra pregação aqui, e repito, que existem armas, que uma só arma é capaz de destruir o mundo 27 vezes. Então, irmãos, nós não estamos caminhando para o fim, nós chegamos no fim, estamos no final de tudo. Tudo que o Senhor Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo, tudo. Para tanto, então, precisamos estar preparados para aquele momento. E muito nos alegra a palavra do Senhor, quando diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso 2. Glória a Deus, olha. Mas a nossa cidade está nos céus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. A nossa cidade está nos céus, aleluia. Isso muito alegra nossos corações, porque nós temos esta esperança. Não estamos aqui perdendo nosso tempo, servimos a um Jesus poderoso, aleluia, Filho de Deus glorioso, e esta palavra alegra nossos corações. A nossa cidade está nos céus, glória, glória a Jesus. Oh Espírito Santo, te adoramos, Senhor. E diz aqui, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Aleluia. É de lá que nós esperamos o Salvador, é de lá que nós esperamos Jesus. Então, amados, estamos de passagem aqui, somos peregrinos aqui nesta terra, glória a Deus. E falando em peregrinos, passageiros, lembra lá de Hebreus capítulo 11, verso 13, que fala a
todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Palavras dos nossos irmãos que estão hoje com o Senhor, e nós também somos passageiros, estamos de passagem, que somos peregrinos aqui nesta terra. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que esta palavra possa tocar mais ainda os nossos corações, para que nós realmente estejamos preocupados com a nossa responsabilidade, em sempre estar perguntando para nós como está a nossa vida, como estou servindo o Senhor. Glória a Deus, porque, como diz a palavra, estamos, glória a Jesus, aguardando o maior momento de nossas vidas, o maior e melhor momento de nossas vidas. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, vamos abrir mão de tudo, pela causa, aleluia. Estava pensando, olha aqui, essa criança aqui, ela tem mais de 40 anos que está aqui nesse dedo, é a mesma, e fininha, bem levezinha, e está achando que ela é ouro puro. Aí eu estava pensando, Senhor Jesus, Ele me deu uma carreta de ouro, uma carreta grande de ouro maciço ali, cheia, uma carreta grande, né? E se eu fosse dar isso aqui para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus, em troca do que Ele me deu, não é nada essa aqui, ó. Não é nada, porque olha o que o Senhor nos deu, aleluia, o Filho amado dele, glória a Deus. E nós estamos aqui, a própria palavra diz, lá na Epístola de João, diz que o Senhor Jesus é a nossa vida, e nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos deu a vida. Então, amados irmãos, vale a pena nós nos esforçar para servir, para agradar a Deus. Claro, nós temos que agradar o nosso pastor que está aqui trabalhando por nós, mas em primeiro lugar, trabalhar para agradar o Senhor nosso Deus. E sabe o que eu falo? Que nós temos que agradar o nosso pastor? Não é porque é meu irmão, não. Eu já falei isso em outras igrejas que eu fui membro também. É porque o nosso pastor, ele cuida de nós. E a outra situação, o nosso pastor, ele vai responder por nós diante de Deus. Entendeu? Pensa que esse pastor aqui, ele não fica à noite lá preocupado, pensando em cada um de nós, orando por cada um de nós, porque ele sabe, ele não vem aqui por vaidade, não. Eu conheço o pastor Arco, ele abriu mão de muitas coisas para estar à frente desse trabalho aqui, e hoje ele procura levar com responsabilidade e temendo a Deus, porque ele sabe que se ele sair da linha, Deus vai cobrá-lo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar no propósito de servir, de agradar o Senhor. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês, viu? Muito obrigado por tudo nesta noite aqui. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Leandro. Irmãos, falei no início que eu estava ansioso por ouvir a voz do Senhor. Realmente o Senhor falou poderosamente ao meu coração. O pastor Israel citou a palavra de Deus lá em Filipenses, quando Paulo diz que a nossa cidadania está no céu. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. Esperança, irmãos. Nós estamos ansiosamente. Paulo está dizendo que nós esperamos ansiosamente de lá o nosso Salvador. A palavra do Senhor falou conosco em diversas partes da Bíblia nesta noite. Mas, se eu pudesse sugerir aos irmãos que fizessem a leitura do contexto, porque
foi lido logo no início. Deuteronômio, capítulo 44. Aliás, capítulo 32, o versículo 44. Até o versículo 47. Leiam essa passagem novamente. Leiam com atenção. E leiam o contexto, leia todo o capítulo 32, e vocês vão entender a preciosidade dessa palavra. Moisés estava no último dia de vida. Último dia de vida, Moisés estava aqui. E ele Moisés, através de um cântico, ele estava trazendo uma mensagem para o povo de Israel. Através de um cântico, por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos, as pessoas são fadadas a esquecer. Mas quando aquilo torna-se um cântico, você vai cantar muitas vezes e você não vai esquecer. E Moisés queria que aquela despedida dele naquele último dia, que o povo não esquecesse daquilo, daquelas palavras. Então ele veio juntamente com Josué, o que está escrito aqui, aquele que haveria de ser o seu sucessor. Ele cantou as palavras do capítulo 32 para que aquele povo não esquecesse. Eu vou só repetir, irmãos, versículo 44. Moisés veio com Josué, filho de Nun, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem a seus filhos e que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio dela, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Essas palavras, elas são a sua vida. Por isso, irmãos, eu peço a vocês que leiam e vão perguntar na próxima quinta-feira, se vocês fizeram a leitura do capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Se vocês fizerem a leitura, vocês vão entender mais profundamente essa mensagem. Leiam o capítulo 32 do livro de Deuteronômio e vocês vão entender perfeitamente a profundidade dessa mensagem. E estamos passando isso como um dever de casa para vocês. Leiam o capítulo 32. Eu tenho certeza que a maioria vão ter de cor salteado o que está aqui nesse pequeno capítulo, porque foi a despedida de Moisés, e foi ali a transição de Moisés para Josué. E quando nós perguntamos para vocês como foi a despedida, qual foi o cântico que Moisés cantou e ensinou para aquele povo naquele último dia, todos vocês saberão. Que Deus os abençoe.